tema é Realidade de Mentira. Vocês acabaram de assistir o Zelig, do Woody Allen, que é um filme não muito conhecido dele. A gente começou com F for Fake, que em português chama-se Verdades e Mentiras, que é um filme do Orson Welles, que é talvez um dos principais filmes dessa categoria que a gente chama de mockumentary, que é uma aglutinação das palavras mock, que é, traduzindo do inglês, é um verbo que quer dizer brincar, satirizar, ironizar, e documentário. Então são falsos documentários que a gente viu hoje aqui, 2 deles, numa época em que a realidade está cada vez com mais cara de falsidade, né? A gente não sabe direito o que é verdade, o que é mentira. Então, eu queria só no início, pra gente um pouco ambientar de que tipo de filme que a gente tá falando, trazer um pouco aqui essa categoria, né, que acabou virando uma categoria de filmes que trabalha justamente essas fronteiras, né, entre ficção e realidade, que são os mockumentaries, né, ou falsos documentários, pseudos documentários, tem várias maneiras de se chamar. Na verdade, esse termo, né, mockumentary, ele surgiu nos anos 60. Algumas incursões na televisão, tanto norte-americana quanto inglesa, já tinha alguns programas de televisão que tratavam um pouco disso, assim, de casos reais sendo encenados e vice-versa, alguns programas que trabalhavam essa fronteira mesmo, né? De várias maneiras. Só que isso era feito com um caráter mais experimental, assim, mais pontual. Não era um movimento, algo que foi super copiado, que tenha chamado uma enorme atenção. E é engraçado, a gente tá falando o Verdades e Mentiras, né, do Orson Welles, é de 73, e o Zelig é de 83, né? 10 anos depois. O Alexandre sempre comenta que o Orson Welles é um diretor visionário, né? Enfim, por N motivos, né? Cidadão Kane e tudo mais. Ele tem o nome dele na história do cinema, assim, pra sempre. E o Alexandre sempre fala que, na opinião dele, né, esse filme representa uma terceira revolução que o Orson Welles fez, né, no cinema. Ele inventa o cinema como a gente conhece hoje. Se você for ver Cidadão Kane, que é um filme de 42, né? Sim. É um filme tão atual quanto os filmes que são produzidos hoje. Claro que ele tem um tempo um pouco menos ágil que os filmes de hoje. Hoje o cinema é um pouco mais veloz do que o cinema daquela época. Mas questões de edição, enquadramento, roteiro, a forma como a história é conduzida, tratamento do personagem, todas essas questões, o Orson Welles, o Cidadão Kane é considerado o filme mais importante da história do cinema, mas ele é o filme que consolida a primeira metade do século XX e os primeiros 50 anos dessa arte/tecnologia, como juntando uma série de revoluções e invenções que aconteceram no decorrer do século XX em um filme só. Logo em seguida ele ele é revolucionário por causa disso, ele inventa o cinema moderno, o cinema como a gente entende hoje. Logo em seguida, não lembro qual que é o ano do Marca da Maldade, que chama Touch of Evil em inglês, que é um filme que, olhando em retrospecto, do mesmo jeito que o Orson Welles inventa o cinema comercial com o Cidadão Kane, ele inventa o cinema alternativo com a Marca da Maldade, o cinema cult, o cinema de arte. Enfim, ele vai para um outro lado, buscar outras referências, tratar a linguagem cinematográfica de uma forma menos convencional e menos direta, 30 anos depois, com esse filme que a gente viu hoje no começo da sessão, Verdades e Mentiras. Ele vai para uma terceira revolução, que é justamente as fronteiras entre o que é documental e o que é ficção. O F for Fake é muito mais do que simplesmente um pseudo-documentário. Ele está ali no começo dessa fase, quando a gente começa a perceber que há uma série de novos documentários de mentiras que vão sendo criados. Um filme que a gente exibiu aqui em outra sessão é o Rede de Intrigas, The Network. Ele é um filme de ficção, mas ele também mexe com essa coisa da realidade, o quanto que ele está retratando uma coisa que realmente acredita. Tem uma frase que o Orson Welles fala no F for Fake, não é uma frase dele, é uma frase do Picasso, que ele fala que a arte é uma mentira que serve para a gente pensar sobre a verdade. Então ele trabalha muito com isso, e voltando para os pseudo-documentários. E reforçando essa genialidade do Orson Welles mesmo, o Cidadão Kane de 42, né? Que causou todo essa movimentação, né, em torno do pensar cinema. E o Truffaut, né, que é outro cineasta que escreveu para a revista francesa Carré do Cinema, enfim, super envolvido,
com a produção crítica também, né, com a reflexão teórica em torno do cinema, ele começou a elaborar, não sozinho, lógico, com outros pensadores também, na década de 50, a ideia da teoria do cinema de autor, né? Isso a gente pensava, Cidadão Kane de 42, e essa questão da teoria do autor, do diretor, como um sujeito autônomo, né, para imprimir sua marca, sua autoria na obra cinematográfica, foi começar a ser refletida nos anos 50, então 10 anos depois, né, meados de 52, 10 anos depois do Cidadão Kane, era uma coisa que o Wells já fazia, né? E outros diretores também, na verdade. Exatamente. Isso que a Cahiers do Cinema, que é considerada até hoje a principal publicação de cinema, ela lança essa teoria que o diretor é a figura mais importante, é o autor dos filmes, num momento em que o diretor não era visto como essa pessoa. Exato. O cinema era mero entretenimento, né? Era visto assim, é só uma tecnologia a serviço do entretenimento. E o diretor é a pessoa que organiza Sim. a história de forma para ser contada. Ele não é um cara que está passando uma mensagem dele, ele não é uma pessoa que tem algo para ser falado. Ele está a serviço de uma indústria, né? Exato. O produtor, então, que era o dono do estúdio, era muito mais o autor, as pessoas iam ver os filmes, o filme novo da Metro, o filme novo da Universal, Fox, da Fox, porque os estúdios tinham características autorais. Mas esses críticos de cinema da Cahiers do Cinema, que depois viram eles mesmos cineastas, os dois principais, o Truffaut e o Godard, eles entendem que tem esse personagem, que é o diretor de cinema, que ele passa uma mensagem para além da mensagem comercial. Isso pressupõe também desamarrar o diretor desse vínculo comercial, né? Exato. E aí cria essa coisa também, né, do cinema independente também, né? Abre as portas para um outro tipo de cinema ser feito. Sim. Mas a reflexão já é desde aí, né? E aí eles pegam isso, o Orson Welles talvez seja o principal exemplo, porque a gente vai falar um pouco disso também, como o próprio Orson Welles se coloca na obra, como ele é um personagem no próprio filme, embora no primeiro filme, no Cidadão Kane, também tem esse outro acontecimento, que é o primeiro filme que ele faz. 25 anos. Só isso. Eles vão aos poucos percebendo que o John Ford, que faz uma série de filmes de western, também tem uma autoralidade aqui. O Hitchcock, que tem uma série de filmes de suspense, também tem uma autoralidade aqui. Eles vão começam a revisitar a história do cinema a partir desse novo olhar, né? Porque hoje em dia a gente reverencia Hitchcock, a gente vai em exposição, acha tudo maravilhoso, lindo, todo mundo gosta, considerado o mestre do suspense. Ele tem uma marca super definida, um lugar definido na história do cinema. Mas isso aconteceu, isso muito se deve a esse trabalho de resgate que o Truffaut, né, que tem um livro clássico, né, que é o Hitchcock Truffaut de entrevistas. Foi publicado no Brasil. Exatamente, tem várias edições aqui no Brasil e tal, que é justamente isso, o Truffaut entrevistando o Hitchcock, que ele era muito fã do trabalho dele, e ele justamente atribuindo ao trabalho do Hitchcock um valor crítico que antes era assim, o crítico Hitchcock era o filme blockbuster da semana, sabe? Não era considerado, enfim... As pessoas iam no filme novo do James Stewart, do ator, muito mais do que no filme novo do diretor tal, que é uma coisa que a gente hoje já usa de uma forma mais aberta. Sim, assim como o cinema moderno, ele chega e ele rompe com as ideias, as pré-definições que a gente tinha sobre o que era cinema clássico. Naquela época, né, todo mundo era acostumado com uma história que seguia um certo padrão e tudo mais. E tem uma coisa interessante que a gente estava falando aqui, que é isso, o cinema no momento ele para de ser entendido como um mero entretenimento e ele é entendido como uma obra artística que é a expressão de um autor que está por trás, no caso o diretor. Isso não só traz a visão, né, desse realizador, mas ele também traz esses questionamentos, que é o que esses dois diretores fazem nesses trabalhos, sobre o próprio fazer cinematográfico. E aí eles passam a encontrar novos caminhos, como brincar com isso, né? Brincar com o próprio cinema. O que é o cinema, né? Tem um autor que ele chama Jacques Aumont, que é um teórico francês também, que ele fala que todo filme é um filme de ficção. Não importa. A partir do momento que você coloca uma câmera na jogada, é um filme de ficção. Pode ser um documentário, não importa. Você já está organizando aquela realidade de uma maneira. Então você já está dirigindo. O enquadramento que você escolhe, a câmera que você escolhe, quem você escolhe para fazer esse recorte. Enfim, tudo é a partir de uma escolha, né? De um conjunto de escolhas que vai alcançar um resultado final. E aí, esses falsos documentários, que hoje em dia a gente pode estar até mais acostumado com eles, na década de 80, nesse período, nesse tempo todo, até encontrar um auge na década de 80 e passar a ser discutido de fato, ele quebrou um pouco ele perturbou um pouco essa noção, né? De que as pessoas tinham de que cinema, documentário é igual a verdade absoluta, né? Até hoje, às vezes, a gente se pega um pouco, né? Tem uma coisa que uma vez eu fui numa entrevista com o Eduardo Coutinho, o documentarista brasileiro, e ele falava, o problema das pessoas é que elas acham dois problemas. Elas acham que documentário foi feito para educar, tem a obrigação de educar, e que documentário é igual a verdade. Por isso que as pessoas não entendem o que é documentário.
porque elas têm muito essa proximidade, enfim, até com as origens do documentário, né? Uma coisa mais jornalística, pelos documentários terem sido muito popularizada a maneira de se fazer documentário através de entrevistas. Então, esse tipo de documentário ganhou uma visibilidade que, no imaginário do público, acabou criando um pouco essa ideia, né? Não, o documentário é a representação da absoluta verdade, absoluta realidade, como se você não pudesse contestar aquilo, né? Que está sendo falado, está sendo mostrado. Então, esses falsos documentários, eles chegam para quebrar com isso, né? E tem um documentário que chama Isso é Spinal Tap, que foi um marco dentro dos falsos documentários. Ele é considerado, acho que até hoje, né, o seu documentário mais bem sucedido. Acompanha os bastidores dessa banda de rock, entre um show e outro, gravação de disco, as brigas, tudo, né, bebida, todo o cotidiano daquela banda. E quando ele foi pro cinema, todo mundo achou que era um documentário de uma banda real, mas era uma banda que não existia, nunca existiu. Spinal Tap, que é esse considerado marco zero. Na verdade, tem uma série de outros exemplos que você pode, sei lá, tem filmes do Fellini nos anos 70, Os Palhaços, que trabalham um pouco nisso. O primeiro filme dos Beatles. O próprio Spinal Tap é super inspirado em várias coisas desses Beatles. O A Hard Day's Night, que é o primeiro filme que os Beatles fazem, que no Brasil chama-se Os Beatles fazem o papel deles mesmos, então é como se você estivesse acompanhando o dia a dia dos Beatles, mas na prática eles estão atuando, eles estão fingindo que são eles mesmos. E o This is Spinal Tap, que é sobre essa banda chamada Spinal Tap, são atores desconhecidos, por isso muita gente achava que era uma banda de verdade. E a graça desse documentário é que é uma banda mal sucedida, é uma banda que faz sucesso num dado momento, logo que começa a carreira, mas durante esse documentário, que tem a presença do próprio diretor, o diretor aparece entrevistando as pessoas da banda e tal, as coisas vão dando errado. A banda vai brigando, dá problema no show, e a partir do sucesso desse documentário, pseudo-documentário, vários outros pseudo-documentários começam a aparecer. Exato, e é muito legal, até uma curiosidade que depois de um tempo, eu tava vendo recentemente, os próprios atores, né, que são músicos também, que tocam de verdade, eles, depois de muito tempo, eles resolveram montar a banda e fizeram alguns shows na vida real, assim. A banda existisse. Como se a banda existisse, mas saíram numa turnê só, assim, de brincadeira, mas com ingresso esgotado, fez um super sucesso, mas por conta do filme mesmo, né? Mas eles ainda tiraram essa onda depois, né? Cai numa frase que é meio clichê para essa sessão, mas é isso, a vida imita a arte. Sim. E a arte imita a vida. A Joyce citou a questão do Guerra dos Mundos, aí eu vou puxar um pouco para um dos filmes que a gente viu hoje, que é a minha escolha, o Verdades e Mentiras, do Orson Welles. A primeira cena do filme parece ele mesmo, no filme, fazendo um truque de mágica e mostrando como o truque de mágica é feito. E é toda a questão de que ele chama atenção para uma coisa, para as pessoas, enquanto as pessoas estão olhando para essa mão, ele está fazendo uma outra coisa com essa outra mão e entrega ali uma moeda que tira da orelha da criança. Ele mostra como o cinema faz isso, como está na natureza do cinema, enganar o espectador, para o espectador achar que está acompanhando uma história e, no fim, ele está acompanhando outra. Você tem uma revelação que, em alguns casos, é uma revelação final, mas em alguns outros casos você vai entendendo melhor essa história. Isso não necessariamente quando a gente está falando de mockumentary, estou falando de cinema, de uma forma geral, que aquilo é uma história um pouco mais complexa do que ela está realmente querendo parecer. O filme normalmente é dividido em 3 atos. Quando a gente está falando desse tipo de filme, o primeiro ato é justamente o momento em que o diretor está querendo fazer com que você ache que o filme é sobre aquilo. No segundo ato, ele mostra que aquilo que você achava que era certo no primeiro ato não é tão certo assim. E no terceiro ato, você tem a revelação final que você percebe que você estava sendo enganado desde o começo. O Orson Welles fez isso no primeiro momento da carreira dele. Ele foi chamado para trabalhar numa rádio em 1936, no Dia da Mentira, dos Estados Unidos. Ele resolve ler um trecho do Guerras dos Mundos, um livro do H.G. Wells. O H.G. Wells escreve esse livro sobre uma invasão marciana na Terra e o Orson Welles lê trechos desse livro como no rádio, como se a invasão realmente estivesse acontecendo. Toda uma dramatização, toda uma atuação em cima do texto, né? E as pessoas realmente acreditavam que Nova York estava sendo invadida por alienígenas, e aí cai nessa coisa do que é verdade e o que é mentira, porque isso coloca o Orson Welles como um protagonista de
um momento em que ele não era ninguém, que ele era completamente desconhecido do público, e à medida que a carreira dele vai passando, ele vai aumentando essa história. Então ninguém sabe ao certo... Quem foi Orson Welles, né? Não, qual foi a comoção que aconteceu mesmo. O fato é que ele leu uma mentira ao vivo, como se fosse verdade, e ele anuncia isso na transmissão. Vou ler agora um trecho do livro Guerra dos Mundos, só que ele fica 20, 25 minutos falando sem parar que, nossa, eu estou vendo o alienígena, o disco voador. Quem pega no meio, não pegou a introdução, já acha né? que aquilo realmente está acontecendo. E ele continua com isso no decorrer de toda a carreira dele. Cidadão Kane, por exemplo, é um filme que ele faz sobre o William Randolph Hearst, que era o Roberto Marinho de seu tempo, da época dos jornais, grande nome da comunicação nos Estados Unidos, um milionário que enganava a opinião pública com notícias mentirosas. Fake news. Exatamente. E ele resolve fazer um documentário falso sobre esse cara. Ele, na verdade, ele queria fazer um documentário originalmente sobre o Howard Hughes, que inclusive é citado no F for Fake. Só que no meio da história ele resolve, não vou falar porque esse Howard Hughes é muito poderoso, eu vou fazer uma outra história em cima do Hearst, mas eu vou mudar o nome do Hearst. Ele vai ter um outro nome, mas as pessoas que sabiam quem era o magnata das comunicações da época, quando viram o Cidadão Kane, entenderam na hora quem ele realmente estava falando. Tem toda a coisa da reviravolta final, né, que a primeira frase que a gente ouve, a primeira palavra que a gente ouve no Cidadão Kane é Rosebud, que é botão de rosa. No fim do filme a gente descobre que era um trenó, que ele, quando era criança, batizou o trenó com esse nome, mas que era uma provocação junto ao próprio Hearst, que na verdade era uma forma como ele se referia ao órgão genital de uma das amantes dele. Então era uma cutucada ali, ó, eu sei do que de você, e as pessoas que conheciam o Hearst ficaram meio chocadas com aquilo. À medida que ele vai crescendo e se consolidando como um cineasta reconhecido, ele continua trabalhando com essa fronteira do que é verdade, do que é mentira. Ele faz uma série de filmes inspirados nas peças de Shakespeare que também trabalham com isso. E quando ele faz o F for Fake, ele resolve fazer esse filme definitivo sobre farsa. Sobre a farsa, exatamente. É um filme que começa como eu estava explicando, com ele mostrando o que é um ato de mágica, mas aos poucos ele começa a contar a história do maior farsante de artes plásticas do século passado, o Elmer, e aos poucos ele conta a história do biógrafo do Elmer. Que deu um golpe no Elmer. Exato. Ele é biógrafo do Howard Hughes. O Howard Hughes é um cara que era herdeiro, tinha muito dinheiro e perde os pais ainda adolescente, começa a gastar dinheiro no cinema, é um dos principais produtores de cinema independente dos anos 20, 40, 20 e 30. Ele põe muito dinheiro, ele tinha muito dinheiro nos filmes que ele ia fazer. Ele é o personagem do filme O Aviador, que o Scorsese dirigiu em 2006, se não me engano. E é um personagem que, por exemplo, um dos primeiros filmes que ele fez, ele contrata 27 câmeras para filmar uma batalha de aviões na Primeira Guerra Mundial. Ele queria recriar cenas de bombardeios aéreos. Ele tem, sei lá, uma frota de 30 aviões à disposição dele. Ele começa a colocar câmera nas asas dos aviões, no bico da hélice, porque ele queria ter ângulos completamente diferentes, que as pessoas pudessem sentir a vertigem que um piloto tem quando ele está dirigindo, toda a questão pilotando, toda a questão da velocidade. E ele dá alguns saltos que os produtores da época achavam desnecessário, achavam que ele estava gastando dinheiro à toa, que ele ia à falência. Ele realmente quase foi à falência em alguns momentos. Ele faz o primeiro Scarface, o primeiro filme sobre um bandido. Historicamente, é a primeira vez que você tem uma história sobre uma pessoa do crime organizado. Depois ele vira um recluso. Ele começa a ter uma série de paranoias em relação a ser reconhecido na rua, em relação à higiene, em relação a ter uma fobia de germes. Ele fica completamente recluso e ninguém mais sabe da história dele. E é um mito, porque ele era um cara reverenciado. Ele é o dono de Las Vegas, né, basicamente. E ele era reverenciado pelo grande público. Um dos feitos que, além de
gastar dinheiro com cinema, ele também gastava dinheiro com aviação. Ele é o primeiro cara a dar uma volta ao mundo no mesmo voo, sem parar para reabastecer. Um voo que demora 19 horas. E esses feitos todos iam para as notícias. As pessoas realmente tinham o Howard Hughes como um ídolo, né? Um cara fantástico, um cara que faz coisas que ninguém tem coragem de fazer. Só que ele some do público e é um dos motivos que o Orson Welles queria fazer o primeiro filme dele sobre esse cara, só que ele entende que ele ia estar mexendo num vespeiro um pouco mais perigoso do que se ele fizesse um filme sobre o William Hearst. Por conta dessa reclusão do Howard Hughes, o Clifford Irwin, que é esse personagem que o Orson Welles coloca no F for Fake para discutir a questão da falsidade, o que é verdade, o que é mentira, porque ele era o biógrafo desse Elmer, que é um pintor que é considerado o principal forjador de artes plásticas do século passado. Esse cara tinha escrito um livro sobre Howard Hughes, que era um livro que falava uma série de coisas que ninguém que não fosse próximo do Howard Hughes não tinha como saber. Só que num dado momento o próprio Howard Hughes aparece para falar que esse livro é mentira. E aí tem um caso clássico na história da justiça norte-americana, que o Howard Hughes, recluso do jeito que era, ele resolve dar um depoimento, chama uma coletiva, mas ele não vai, e ele transmite a própria voz por um rádio, e as pessoas que o conheciam da época do cinema, ouvindo a voz dele, concordam que essa pessoa é mesmo o Howard Hughes, e a justiça dá como verdadeiro o que o Howard Hughes está falando, que o livro que teoricamente teria sido escrito sob encomenda do Howard Hughes foi um livro forjado. E aí tem uma série de coisas que ele coloca a mulher dele, que inclusive aparece no F for Fake, para abrir uma conta de banco com o nome de Hilda Hughes, e aí ela assina uma série de contas como H. Hughes, parecendo Howard Hughes, para justificar, tá aqui, ó, tem a assinatura dele aqui, mas não é. E isso vai sendo descoberto bem depois. E isso não está no filme do Orson Welles. Depois acho que vale a pena vocês lerem um pouco mais sobre isso, porque é uma história fantástica. Inclusive no próprio filme do Scorsese, sobre o Howard Hughes, ele não entra nessa segunda parte, que eu acho uma das partes mais incríveis da biografia desse cara. Até hoje não se sabe quando o Howard Hughes morre, porque ele morre recluso e não tem nenhuma informação sobre quando ele realmente morreu. E aí o Orson Welles começa a brincar com isso. Bom, eu já vou fazer um filme sobre um falsário, cuja biografia foi feita por um cara que escreveu uma biografia falsa sobre uma figura que é reclusa. E aí, ao mesmo tempo, ele conta essa história no final do filme, que ele começa o filme falando que, ó, a próxima hora, tudo que eu falar é verdade, vai ser verdade. E o filme tem 1h30. E na última meia hora, ele termina o filme falando, então, a primeira hora do filme era verdade, a última meia hora não. Que é toda a história do Picasso, que teoricamente um pintor tinha feito uma série de pinturas falsas do Picasso e depois queimado os originais que ele falsificou, deixando o Picasso numa saia justa sem saber. E aí, esses originais que valem uma grana são as pinturas que eu fiz ou são as falsificações que fizeram depois? E todo o F for Fake é trabalhado dessa forma. É um filme que ele é não linear, ele tem uma coisa de edição que é incrível, que é ele entrevista pessoas em lugares diferentes do mundo e coloca as pessoas uma falando com a outra. Você dá a impressão que ele está entrevistando as duas pessoas na mesma sala, mas não, está um na França e o outro está nos Estados Unidos. E você não sabe direito, até a própria forma como o próprio Orson Welles aparece no filme, uma série de rolos de filme ao redor dele. Em alguns momentos está mais escuro. Uma televisãozinha lá. Em alguns momentos está mais escuro, você olha ali para a cara dele, você não sabe direito se é o Orson Welles que está ali, ou se é alguém que é muito parecido com o Orson Welles e por estar muito escuro você não sabe direito. É um filme daqueles filmes que vale a pena ver, rever e ver de novo. E cada vez que você revê o filme, você percebe uma outra coisa, e o tempo todo ele trabalhando com essa questão de que se eu quiser, eu engano o espectador para ele acreditar
do que eu quiser. E no fim das contas, o F for Fake tem exatamente a questão que ele coloca no começo do filme. Que cinema, mais do que arte ou tecnologia, cinema é uma mágica. É uma forma de você iludir as pessoas a acreditar em uma história que eu estou contando. Não necessariamente essa ilusão é uma ilusão negativa. Não é algo que ele quer mentir pura e simplesmente, mas seduzir o espectador de forma que ele não perceba que está sendo seduzido. Muita gente elogiou, mas ao mesmo tempo ficou muito confuso. É um filme que tem uma narrativa fragmentada e muito próxima à própria narrativa audiovisual que a gente vê hoje, seja no YouTube, seja nos videoclipes. É meio errado a gente dizer que é um mockumentary, porque ele é um documentário falso, mas ao mesmo tempo ele é uma espécie de um vídeo ensaio. Ele mistura com a própria obra do Orson Welles, então tem um quê autobiográfico. Eu li uma crítica que comentava que o F for Fake era um ato tácito de autobiografia, mais do que um vídeo ensaio e mais do que um pseudo-documentário, porque ele é muitas coisas, ele não é só uma dessas coisas. Então, indo pro Zelig, eu queria só introduzir assim, meio falando como que eu, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, eu não sou fã do Woody Allen, mas eu me auto-impus uma maratona do trabalho dele, que é um dos diretores mais prolíficos, né, que a gente tem. Desde a década desde os anos 80, ele tem uma meta pessoal de lançar um filme por ano. Então ele tem muitos filmes, ele tem mais de 50 filmes. E aí, uns anos atrás, eu justamente pegando um gancho nisso que o Orson Welles fala no Verdades e Mentiras, que ele tem um personagem que fala, esse Almir, ele fala: eu detesto os especialistas, eles não deviam existir, porque é um absurdo que uma pessoa fale o que pode, o que não pode, o que é bom, o que não é, o que é arte, o que não é. Então, partindo dessa ideia dos especialistas, eu ficava muito provocada quando eu conversava com pessoas que se autodenominavam especialistas em Woody Allen, ou que eram muito fãs fervorosos e tal, e que tudo que o Woody Allen fazia era incrível e ele nunca errava e tudo era perfeito e maravilhoso. Então eu fiquei um pouco assim, pensando que para eu conseguir debater com essas pessoas eu deveria assistir os filmes dele, né, antes de mais nada. Então eu entrei numa maratona, eu assisti todos os filmes dele, desde o começo. E aí foi interessante, porque eu descobri coisas que eu acho que se não fosse por esse processo eu jamais teria descoberto, né? E o Zelig foi uma dessas coisas ótimas que eu descobri dentro do trabalho dele. E aí eu descobri que o Woody Allen é muito mais do que um autor só de comédia, né? Ele ficou mais conhecido pelas comédias, mas ele tem filmes dramáticos, ele tem seus documentários, ele tem musicais. Documentários também, musicais. Enfim, ele transita muito nesses vários espaços, né, dentro do cinema, e isso foi uma descoberta interessante. Tem suspense, né, tem dramas de época, enfim, é muito variada, né, a filmografia dele. Fez uma intro aqui do Orson, só pra gente entender um pouco, né. O Woody Allen, ele sempre foi essa pessoa compulsiva mesmo, né, de produzir muito e tal, e desde cedo ele começou a escrever para jornais, né, piadas e tudo mais, e ele escrevia de uma maneira assim muito frenética, né, esse ritmo de produção dele é uma marca que já vem desde que ele era adolescente e começou a entrar nesse mundo. Ele começa a escrever para jornais com quantos anos? Nossa, acho que por aí, 14, 15, assim. Quando ele tinha 16 anos, ele fala que ele já ganhava por semana mais do que a família dele inteira ganhava por mês, assim. Só escrevendo para jornal. E foi uma coisa que meio que foi acontecendo, não foi uma coisa que ele planejou, nem premeditou, foi uma coisa que ele estava ali no meio e surgiu uma oportunidade, o talento dele foi percebido rápido, né? E aí ele foi indo, né? Foi meio que indo, tá? Até a entrada dele no cinema não foi uma coisa premeditada, assim. Ele fala que ele nunca quis ser diretor, ele sempre gostou muito de teatro e de música, assim, eu acho que e ele sempre quis ser um escritor, né? O sonho dele, na verdade, era sempre ser um escritor. E é uma coisa que ele até lamenta um pouco, né? Não ter tido muito sucesso enquanto escritor. De alguma forma, a gente pode enxergar essa ambição dele, essa vontade no trabalho dele como roteirista, né? Que, na minha opinião, é o que ele desempenha de melhor. Só abrir um parênteses aí, porque a própria Joyce não sabia, uma história que eu contei pra ela, que não só ele não queria ser diretor, mas ele vai pro cinema quase que sem querer. Ele, além de escritor de humor nos jornais, principalmente os jornais de Nova York, onde ele começa a fazer stand-up. Né? Ele
vai fazer apresentações ao no vivo. segundo momento, né? Já era um pouco mais velho. Mas não muito mais velho, tipo, antes dos 20 anos ele começa a fazer isso. O Warren Beatty, que era um dos principais atores dos anos 60, que aos poucos vai se tornando um dos principais personagens do cinema da virada dos anos 60 para 70, ele começa a pensar em produzir os próprios filmes. E ele resolve produzir esse filme chamado What's New Pussycat, e que ele resolve chamar o Woody Allen, que era esse humorista em ascensão, para ajudar a escrever o roteiro dele e montar algumas piadas, para o filme ter um pouco mais de leveza, ser mais humorístico, não virar uma comédia, mas ir por aí. O Woody Allen topa, e ao mesmo tempo que ele vai escrevendo o roteiro do filme, ele vai entendendo que pode ser a oportunidade que ele comece a fazer cinema. E aí, a partir disso, ele cria um personagem na história do filme que não existia originalmente. O próprio Warren Beatty fica falando, mas quem vai fazer esse personagem? O próprio Woody Allen fala, eu posso fazer esse personagem. Tem uma briga entre o Warren Beatty, o produtor do filme, e o diretor. Eles não conseguem se entender. O Warren Beatty abandona o filme também. Ele era o protagonista, né? Também, de certa forma, enciumado, porque o Woody Allen estava conseguindo um espaço maior, não só na tela, mas na produção, que ele começa a mexer na história de um jeito que o Warren Beatty não concordava. Aí ele sai do filme, chama o Peter O'Toole pro lugar dele. O filme tem o Peter Sellers também, estava desde o começo. E a partir disso, o Woody Allen vira um ator. Ele entende essa brecha que o Warren Beatty dá para ele como uma oportunidade dele se lançar como uma figura para um público muito maior que ele poderia alcançar fazendo comédias ao vivo, contando piada para o público em Nova York. E no começo ele tinha uma fobia enorme, né, de palco, de público e tal, né, ele é uma pessoa realmente super neurótica, com vários problemas, e aí ele teve que ir vencendo-se aos poucos, né, e aí ele fala até que em muitos filmes ele nem queria atuar, só que ele acabou atuando porque ele escreveu um personagem que ele nunca conseguia achar um ator que iria representar aquele papel que ele tinha criado, então ele pensava, tudo bem, tá mais fácil pra mim, vou eu mesmo, mas ele falava que em vários filmes ele nem queria ser ele o ator, mas foi meio por falta de achar alguém que se encaixava naquilo, ele acabou embarcando, né? O primeiro filme dele que você estava falando que ele dirigiu, ele não quis dirigir, né? Como é que é? Então, o primeiro filme dele, eu tô falando, o Zelig, que é um falso documentário, aí a gente tem que voltar e falar do Um Assaltante Bem Trapalhão, que é antes disso... Sim, que é o segundo filme dele, e o primeiro filme dele, na verdade, é um filme que chama O Que a Tigresa, que é do final da década de 60, depois desse momento que o Alexandre comentou. A captura de imagens não foi ele mesmo que fez, né, no caso. Ele trabalhou em cima de um material de arquivo já existente. Mas tudo bem, é considerado o primeiro filme dele enquanto diretor, oficialmente, né. Mas aí o segundo filme dele, que é Um Assaltante Bem Trapalhão, já é o primeiro filme dele que ele realmente dirige, né. Ele dirige, atua e roteiriza. Então também é o primeiro filme dele que marca esse acúmulo de função, né? Essas três funções que ele viria a repetir durante a carreira dele. E esse Assaltante Bem Trapalhão é um estudo que a gente vai entender como que ele foi desembocar no Zelig alguns anos mais tarde, né? Porque o Assaltante Bem Trapalhão também é considerado um pseudodocumentário, só que protagonizado por ele também, que ele conta basicamente a história do Virgil, que é um assaltante super loser, que não consegue ser bom em nada, ele queria ser músico e não consegue, tudo que ele queria fazer ele não consegue, e aí ele acaba por uma circunstância da vida entrando pra uma gangue lá, do bairro dele, e aí ele fica super temido porque ele leva a culpa das coisas que a gangue faz, mas no final ele mesmo não fazia nada, assim, ele não conseguia resolver nada. E aí cria todo esse mito, né, em torno desse cara, que ele era perigoso, isso e aquilo, só que ele não sabia nem manejar uma arma, tipo, tudo dá errado. E aí ele faz esse pseudo-documentário, essa biografia desse assaltante. Então tem uma série de gags narrativas e visuais também, né, que ele coloca nesse filme. A pegada dele é bem comédia pastelão, então dá pra você enxergar várias passagens do filme que tem muita influência de Chaplin, dá pra gente identificar isso nitidamente, mas mesmo sendo uma história de um assaltante que a gente sabe que não existiu, isso e aquilo outro, tem algumas questões, alguns pontos no filme. A gente estava até discutindo aqui antes, né, que tem um vídeo bem bacana que vocês podem dar uma olhada do canal Entre Planos, que ele fala sobre o mockumentary também. E aí o autor desse vídeo apontou uma coisa que acho que é importante a gente falar aqui também. Mesmo ele sendo um documentário falso, você sabe
de algumas formas ele te coloca fora da narrativa. Por quê? Algumas cenas, né, bom, todas as cenas são encenadas, mas algumas cenas que tem perseguição na rua e tudo mais, você percebe pelo posicionamento da câmera e pelo tipo de enquadramento e tudo mais, você percebe que a câmera é uma câmera onipresente, né? Que é o que acontece no cinema ficcional normal, né? Ou seja, o cara tá correndo de um beco pro outro, já vai ter uma câmera esperando ele aqui. Tem uma que tá atrás dele, mas tem uma que já tá no outro ângulo aqui. O que não acontece no documentário. A câmera tá onde a ação tá. Então o cara andou, o cara tá atrás dele com a câmera na mão e tudo mais, acompanhando essa ação, né? O desenrolar dessa ação. Então, nesse Assaltante Bem Trapalhão, tem momentos milimetricamente planejados e que dão um ar de uma ficção mesmo. Então, isso acaba tirando você um pouco da narrativa. Mas uma similaridade também que esse filme tem, e o Zelig também, é a coisa do protagonista falando com o público, né? Que é uma coisa que o Jalen vai fazer ao longo da carreira dele inteira, né? Que é o que o Orson Welles faz também, né? Na verdade, são mentiras. Para a ação, para tudo que tá acontecendo, o cara vai lá, se aproxima da câmera e lança um comentário e estabelece uma ponte com quem tá assistindo, né? Ele quebra a quarta parede, né? Que a gente chama. E aí o Assaltante, até o Jalen falou quando ele foi questionado sobre o Assaltante Bem Trapalhão, ele falou que o Assaltante Bem Trapalhão era um pseudo-documentário arcaico. Porque ele não considera que aquilo era realmente o que ele queria fazer. Que ele acha que isso foi um estudo que ele queria alcançar com o Zelig, né? Que seria alguma coisa mais meio acabada e tal. E aí ele falou que ele escolheu justamente o gênero do documentário para trabalhar, esse formato para trabalhar, porque justamente o documentário ele imprime essa noção de verdade absoluta, essa autoridade, né? Sobre a verdade e tudo mais. Então ele fala, qualquer coisa que você fizer, é muito fácil perturbar isso, né? Qualquer coisa que você faz, você consegue perturbar essa ordem do documentário, porque ele é uma coisa que na cabeça das pessoas tem um formato, né, muito rígido. Então, para você brincar com isso e perturbar isso é muito simples, seja com comédia, da maneira que for. Então, ele, desde o começo da carreira dele, ele já vinha investindo nesse tipo de linguagem, né? Essa coisa dele falar com o público, até hoje nos filmes dele, né? A gente consegue falar. Tem outro trabalho dele também, só pra citar aqui por curiosidade, chama Poucas e Boas, eu não sei se alguém aqui assistiu, que ele fala sobre também a biografia de um músico que nunca existiu, né? Que é protagonizado pelo Champagne. E aí traz entrevistas, tem mais cenas encenadas mesmo, né? De situações, bem ficcional, assim. Mas ele também traz essa coisa das entrevistas, as pessoas falando do músico e tal. E aí entrando no Zelig, que é basicamente um filme sobre esse homem camaleão, né? Que se adapta, se ajusta a diferentes realidades e consegue se camuflar de uma maneira misteriosa. Ele falou que ele fez esse filme pensando... A gente tava falando que a paródia, né, a comédia é muito a essência dos pseudodocumentários, que geralmente eles estão aí para discutir coisas que são maiores, né, com uma linguagem mais leve e tudo mais, mas tem uma discussão mais profunda por trás disso. E aí o Jalen falou que ele fez esse filme porque ele queria falar sobre o perigo que é você abandonar seu eu próprio para se ajustar a alguma coisa. Então essa era a discussão que ele queria. Então você pensa, ai, que bobinho, que legal, não sei o quê. Mas no fim tem uma discussão bem profunda por trás disso, né, de você deixar a sua verdadeira essência, sua personalidade, para você se misturar em meios, né, em grupos e tudo mais. Então ele está discutindo muito essa questão da personalidade. E é muito interessante os métodos, né? Eu gosto muito assim, de pensar que métodos que o diretor usou para chegar naquele objetivo. Os métodos que ele usa são muito interessantes, porque ele brinca justamente com essa noção do público de que documentário é uma coisa super séria, tem essa seriedade, essa rigidez, e ele brinca com o formato documentário. Então, por exemplo, ele traz pessoas dando entrevista e, mais do que isso, ele traz pessoas da vida real dando entrevista. Então ele traz a Susan Sontag, ele traz o Irving Howe, então uma série de teóricos, filósofos, críticos da vida real. O grande lance do Zelig é que esses personagens que o Woody Allen coloca para contar como se o Zelig tivesse realmente existido, são pessoas seríssimas. Seríssimas. São ensaístas, filósofos, são historiadores, sim. sabe? Não são pessoas que entrariam num filme de comédia normalmente. Exatamente. Então você brinca com a representação que essas pessoas têm na vida real, né? Colocando elas num falso documentário. Então você pensa, nossa, tipo, o especialista falou, tá falada, que é a história do especialista, né? Se o especialista falou, eu assino embaixo, não vou nem questionar. Então você fica pensando, não, lógico, né, que o Leonard Zelig existiu, é claro. E aí tem todo esse ar de seriedade, né? Por mais absurda que a história seja, a história do Zelig, você fala, não, isso
pode ter acontecido, né? Porque tá sendo endossado por pessoas que na vida real tem essa seriedade atribuída a elas, né? Então é muito legal isso, e com relação à técnica, é muito interessante o trabalho que ele fez junto com o diretor de fotografia, né? O Gordon Willis, que é um parceiro habitual dele, né? Um dos principais diretores de fotografia que fez assim, mais de uma dezena de filmes com o Woody Allen. Eles fizeram uma pesquisa profunda, não só de imagens de arquivo, né? Então tem as imagens históricas da Nova York dos anos 20, do nazismo e tudo mais, onde tem aquele trabalho de montagem, né, que ele se coloca dentro daqueles cenários e tal. Mas, além disso, além desse trabalho de pesquisa de acervo, né, que também é a coisa das imagens de acervo, né, é outra coisa também, a gente vê esses documentários históricos, né, que falam do nazismo, que falam de, enfim, N temáticas, sempre tem imagem de acervo para provar, né, aquela imagem assim, não, foi assim, olha aqui, foi assim que aconteceu, e aqui tá a prova, não tô falando aleatoriamente. Então, tem essa estrutura mais clássica do documentário que ele trabalha também. E ele e o Gordon Willis fizeram uma pesquisa, assim, absurda com relação aos equipamentos. Então, o filme, ele foi filmado com câmeras dos anos 20, da época em que eles dizem que o Zelig viveu. Então, aquela granulação na tela não é efeito, é câmera mesmo da época. Não tinha nem como fazer não tinha nem como, efeito, exatamente. Hoje em dia, imagina, né? Você faz na pós-produção. No computador tem, né? Naquela época não tinha. Exato, então essas rachaduras na tela, essa granulação, esses problemas de filme, foi tudo extremamente calculado para atribuir essa verossimilhança ao que eles estavam criando, né? E aí eu acho isso incrível, assim, lentes da época, então eles fizeram toda uma correria atrás disso para poder dar essa sensação de verossimilhança mais acabada, né? E também para cenas em que o Zelig aparece ao lado de personalidades históricas. Sim. Como é que a gente vai colocar um cara filmado com uma câmera dos anos 80 dentro de uma cena que foi filmada nos anos 40, por exemplo? Sim. E isso também foi revolucionário na época, porque hoje é muito fácil você conseguir, com o Photoshop, você consegue colocar uma figura dentro de uma foto histórica. Na época você não tinha como fazer isso, então era uma coisa... Desestabiliza as pessoas, né? Porque primeiro tem esse aspecto que a própria Joyce comentou, que não, eu vi, é verdade, tá aqui o filme, sabe? Tipo, que antigamente a gente se referia ao jornal. Não, saiu no jornal, é verdade. Sim. Eu vi na televisão, tava lá o Jornal Nacional, tava falando, é verdade. Sim. E o Woody Allen brinca com isso, tá lá o cara do lado do Hitler. Só que o Woody Allen nasceu nessa época, ele não tinha como estar com 40 anos do lado do Hitler. Como é que... Nossa, como assim? É uma coisa que 10 anos depois a gente viu a mesma coisa acontecer, só que com outras tecnologias, tecnologias digitais, do Forrest Gump. Ele também brinca com isso, né? De tipo, um personagem que está em momento chave da história, e o Zemeckis também faz a mesma coisa que o Woody Allen. Sim. Usa câmeras e lentes da época para não parecer que foi uma coisa descolada. Né? Exatamente. Para simular. Tem essa discussão, né, da psicanálise, de chamar os especialistas, meu Deus, e aí ele vira, uma coisa que é muito interessante, é como logo ele é absorvido pela grande mídia, e aí ele vira uma celebridade. Então é muito interessante como isso, né? É uma coisa que é bizarra, mas é facilmente absorvida pela grande imprensa e vira um ídolo e vende produtos baseados nele. Então como que ele é absorvido na cultura da época. E é muito legal ser o Woody Allen apaixonado pelos anos 20, né? Tem uma série de filmes dele que se passa nessa época. E como, ao mesmo tempo, ele consegue também falar um pouco de como eram os Estados Unidos nessa época, né? Nessa década. E aí ele discute um monte de coisa, né? O entretenimento, como que funcionava, cinema, enfim, as grandes... É muito legal, eu gosto das cenas das grandes paradas, né? Na rua e tudo mais. Então é uma viagem para aquela época, né? Tudo muito bem cuidado, assim, é tudo muito pensado, né? Ele tem um rigor histórico, com essa reconstrução histórica, como se fosse de um documentário tradicional, né? De tentar te transportar para uma época que você não viveu, mas que você, enfim, de alguma maneira vai entrar em contato com aquilo, né, para entender como é que era, tentar experienciar aquele período, né, através do cinema. Comparando com o Assaltante e Trapalhão, o Zelig é propriamente um mockumentary. Sim. Ele tem todas as cenas, não tem essa coisa que a Joyce estava comentando, tipo, tem uma perseguição, tem uma câmera ali e outra ali, você consegue ver. Não, todas as cenas são como se fossem coisas filmadas aleatoriamente, que não necessariamente tinha um diretor querendo filmar, era mais um registro de um cara. Tem imagem com esse caráter de registro mesmo. Exato.
tom. Que é o que a gente jeito. atribuiu ao documentário tradicional também, né? Exato. E é engraçado como os dois filmes, eles trabalham com essa coisa entre a verdade e a mentira, mas os dois têm um elemento crucial, que é o fim do Zelig, mais no final do F for Fake, que é a questão do sentimento. Os dois tratam como o sentimento, no caso do Zelig, em relação à psicanalista que vira a esposa dele, aparentemente cura, basicamente por causa do amor, e a relação... distúrbio, né, que ele tinha. Exato, e a relação do Orson Welles com a Oja Koda, que era a namorada dele na época, que é a personagem da parte final do filme, que ele usa a influência dela, e a influência dela basicamente sentimental, e como ela era uma musa, uma pessoa que parava o trânsito, literalmente, né? No começo do filme mostra isso, como uma forma de você não saber, tipo, na verdade não é nem questão de saber ou não, mas tipo, tanto faz. Não importa se é verdade ou se é mentira, desde que o sentimento seja verdadeiro. Sim. Eu acho que os dois filmes têm conclusões parecidas, embora cada um à sua maneira, levando em consideração que, no fim das contas, é o que o Orson Welles fala no começo do primeiro filme. O importante é como o espectador se sente, mais do que como o espectador sabe ou o que ele aprende, mas a sensação que é passada. Sim. É como o audiovisual, a experiência audiovisual te transporta para um lugar emocional que não tem a ver com acreditar ou não acreditar naquilo que está acontecendo. Tem a ver com experienciar. Mas sentir, exatamente. Você está num filme de ação, você está num filme de terror, você sabe que no meio de um filme de zumbi, o zumbi não vai aparecer, os zumbis não existem. Mas no momento que você está vendo um filme de ação, o avião está caindo, o bom diretor te coloca numa situação em que você esquece que você está numa sala de cinema, você acha que você está realmente caindo num avião ou num ataque zumbi, sabe? E aí ele brinca exatamente, os dois diretores brincam com isso nesses dois filmes. Como a sensação é muito mais importante do que a razão.